A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, mais uma vez aqui estamos na presença de Deus para prestar mais um dia de culto e de adoração ao nosso Deus. Mais uma vez aqui nós estamos na presença do nosso Deus para meditar um pouco na palavra do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Eu peço aos irmãos que ouvem as orações, as pregações que aqui eu coloco no meu canal. Eu peço, amados irmãos, que vocês se inscrevam no meu canal, para que assim, sempre quando eu colocar uma reflexão, uma palavra aqui, você possa já ver de antemão, já ser avisado. E peço também que vocês compartilhem as orações, as pregações com outras pessoas, para que assim o Evangelho do Senhor Jesus Cristo cresça e muito mais vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Agradecemos a Deus porque mais um dia nos deu de vida. Agradecemos a Deus por tudo os livramentos que Ele tem dado a nós, a nossa família, e porque Deus é maravilhoso. A palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração nesse dia de hoje, ele fica, amados irmãos, no livro de 1 João 3, do 5 em diante. 1 João 3, do 5 em diante. Vamos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que pecar não viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Amados irmãos, o Senhor está falando conosco hoje acerca de quem conhece Jesus e quem larga a vida errada e não pratica mais o erro. O Senhor está falando conosco, amados irmãos, que o Senhor Jesus, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, antes de Jesus vir morrer por nós aqui na cruz do Calvário, aquele que pecava, que era pegado em adultério, em prostituição, roubando, matando, esses tinham sua punição em vida. Esses já eram julgados, punidos, eles matavam a pedrada as pessoas. Eles castigavam até a morte. As pessoas não tinham direito de ser perdoado. Mas então Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por nós, para que nós tivéssemos então o direito do perdão. Portanto, hoje, qualquer um que pecar, que errar, tem direito de ser perdoado. O Senhor Deus perdoa, desde que a pessoa se arrependa do seu pecado e não pratique mais. Porque o que o Senhor está dizendo aqui? E nele não há pecado, em Deus não há pecado. Deus é o ser mais limpo, mais puro, mais santo que já existiu. Além de Deus, não tem outro ser mais puro, mais santo e sem pecado. Ele é o único. E o Senhor nos explica que qualquer que permanecer nele é em Deus. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que pecar não viu e nem o conheceu. Então, se a gente diz assim que conhece Jesus, que aceitou o Senhor Jesus e que é servo do Senhor Jesus, tem que se desviar do pecado. Não quer dizer que nós não vamos pecar, amados irmãos, mas tem que ser algo sem sentir, sem ver, algo mínimo. Por quê? Quanto mais nós conhecemos a Deus e a palavra de Deus, mais sabemos o que é pecado e o que não deve fazer. Então a palavra de Deus nos ensina que aquele que está em Deus, ele não peca.
Porém, se ele pecar, então ele ainda não conhece Deus. Ele não conhece e não viu Deus. Porque quem conhece a Deus, o Deus da Bíblia, ouviu falar sobre o Deus da Bíblia, que é esse Deus que eu estou pregando, ele não peca mais, porque conforme vai lendo a Bíblia todos os dias, vai ouvindo a palavra de Deus todos os dias, vai aprendendo o que deve e o que não deve fazer. Então, cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, cada dia que nós vamos na igreja, cada dia que nós assistimos uma pregação da palavra de Deus, nós aprendemos mais dele. E aquele que aprende de Deus todos os dias, aprende que não pode pecar, que o pecado não agrada a Deus. O pecado leva ao inferno, o pecado leva à perdição da alma. Então, qualquer pessoa que diz que conhece a Deus, ele não peca mais, ele vai se desviar do pecado. Porém, se a pessoa dizer que conhece a Deus, que é servo de Deus, que aceitou o Senhor como Salvador da sua vida, e ainda continua praticando os pecados que praticava, então ele ainda não conhece a Deus. Ele ainda não viu Deus. Esta é a palavra que o Senhor está falando conosco no dia de hoje. E o Senhor nos diz mais: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele, como Deus, é justo. Quem pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, filhos de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem peca não sou eu que estou falando. Não é um pastor, não é uma igreja, não é uma religião que está falando. É a palavra de Deus que está falando. É o Senhor Deus, porque a Bíblia é a boca do Espírito Santo falando conosco. Deus está nos dizendo que aquele que peca é do diabo. É claro, amados irmãos, se nós chegar aí para uma mulher que se prostitui todo dia com um homem diferente, se nós chegar aí para uma pessoa que é ladrão, que rouba, um homicídio e dizer que ele é do diabo, ele vai brigar, ele não quer ser. Mas Deus já declara do diabo aquele que vive no pecado. É do diabo. Ele só vai deixar de ser do diabo se ele se converter. Se ele se converter a Deus e se arrepender dos seus pecados. Ele vai deixar de ser do diabo, mas enquanto ele está pecando, ele é do diabo. É a palavra de Deus quem diz. Dura esta palavra, amados irmãos. Mas é o Senhor Espírito Santo que está falando conosco. O Senhor Espírito Santo já falou muitas vezes quando eu estava lá no pecado comigo, duramente. Eu confesso, amados irmãos, que quando outrora teve tempos que eu fiquei nos cai e levanta, teve um tempo, como eu já contei aqui no meu canal, eu fui desviada dos caminhos do Senhor, eu parei por alguns meses de fazer a obra de Deus, de servir a Deus, e fui fazer coisas erradas. Então, teve um tempo que eu voltei para o Senhor Jesus, para os caminhos do Senhor, mas eu não fui fazer todo errado, mas não fazia tudo certo. Sempre tinha os deslizes. Eu confesso, amados irmãos, que muitas das vezes, quando eu estava abatida, fadigada, triste, porque uma pessoa que está longe de Deus, ela é infeliz, ela é triste, ela é atribulada. Eu confesso que eu abri a Bíblia muitas vezes. Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso de uma palavra. E não era um pastor que abria a Bíblia para mim, não era um obreiro. Era eu que pegava a minha Bíblia e abria. E Deus falava assim comigo. Teve vezes, amados irmãos, que eu abria a Bíblia quando eu estava em pecado. E abria a Bíblia, e quando eu abria a Bíblia e via o que Deus falava, eu fechava novamente. E eu nem orava, eu chorava, pelo que eu só abri e vi o que o Senhor falava. Porque Deus fala, amados irmãos. Deus fala conosco, conforme aquilo que nós estamos precisando ouvir. E Deus não passa a mão em ninguém, não, assim, ó. Deus é amor, Deus é misericórdia. Porém, Deus não é capa de sem vergonha como muitos são. Deus age
como um pai perfeito, agradável e educador. Eu confesso que muitas vezes, quando eu estava na vida errada, eu abria a Bíblia para Deus falar comigo no desespero, e Deus falava tão duro que eu nem queria mais ver. Eu fechava a Bíblia, eu ficava com vergonha do que eu via Deus falando comigo. Então, amados irmãos, Deus está dizendo aqui que aquele que comete pecado é do diabo. E ainda, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua mente permanece nele, em Deus, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, amados irmãos, o que o Senhor nos explica? Aquele que é servo de Deus, que entregou a vida ao Senhor Deus, ele está 24 horas no seu pensamento, pensando em Deus, pensando na obra de Deus, na palavra de Deus, num testemunho que ouviu, num louvor que ouviu, num versículo bíblico que ouviu, numa pregação maravilhosa que ouviu, no que Deus faz, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. A pessoa que está com a vida nas mãos de Deus, que serve e adora a Deus, ela não esquece a Deus nem um instante da sua vida. Ela dorme lembrando de Deus e ela acorda lembrando de Deus. E cada vez que nós vamos cometer um pecado, porque é nós quem temos que lutar contra o pecado. O pecado está exposto. Satanás está à nossa volta. Satanás nunca vai deixar de pôr um prato à nossa frente. Ele vai preparar os melhores manjares para pôr à nossa frente. Para que nós caia, para que nós peque. Satanás vai usar pessoas no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja. Satanás vai usar pessoas para nos afrontar, para nos irar, para nos irritar, para nos tirar do sério, para que nós perca o foco, que é Deus. Porque se nós irarmos com alguém, se nós entristecermos com alguém, se nós contendermos com alguém, nós pecamos. E essa é a batalha que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, constantemente, até o fim. Porque o inimigo vai usar os seus filhos, Satanás vai usar os filhos dele para tentar contra os filhos de Deus. Porque Satanás sabe que nós que somos filhos de Deus, estamos sempre tentando agradar a Deus, sempre se desviando do mal. Então ele vai estar sempre tentando para nós cair nas ciladas dele. Mas o que o Senhor diz? Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, amados irmãos, tem um ditado que diz aí, mas a carne é fraca. Sim, a carne é fraca. Ninguém é feito de ferro. Mas nós sabemos que a carne, a palavra de Deus nos ensina, a carne é inimiga do espírito. E o espírito é inimigo da carne. Se nós fizermos a vontade da carne, nós estamos desagradando o espírito. E se nós fizermos a vontade do Espírito, estamos desagradando a carne. Porém, o Espírito Santo de Deus habita em quem vive pelo Espírito, não quem vive pela carne. Se nós querermos agradar o nosso Deus, se nós querermos fazer a vontade do nosso Deus, nós temos que sacrificar a vontade da carne e viver pelo Espírito. Para que assim nós receba do Espírito Santo de Deus todos os dias sua presença, a sua graça, a sua força em nossa vida. Sabemos que o Espírito Santo, amados irmãos, ele não habita num templo sujo. Deus nos diz que o nosso corpo é o templo e a morada para o Espírito Santo. Então eu tenho que zelar do meu corpo, zelar do meu coração, para que o Espírito Santo habite. E se há pecado, se há imundície, se há sujeira,
o Espírito Santo não vai habitar. E é isso que a palavra de Deus trouxe ao meu coração hoje, amados irmãos, para nós compartilhar, para nós refletir, para nós analisar. Eu sei que aqui há irmãos que também trabalham, que têm famílias, que passam lutas, que passam afrontas, que passam diversidades, eu sei. Eu estou aqui não para julgar ninguém. Eu estou aqui para falar do amor, da graça, do poder de Deus. Eu estou aqui numa forma de vaso para que o Espírito Santo me use para falar com aquele que precisa ouvir. Eu sei que a palavra de Deus, quando eu estou lendo e ministrando, primeiro Deus fala comigo, primeiro. Depois Ele usa a minha boca para falar com alguém. Eu também sou ouvinte. Eu também sou um vaso que ouve a voz do Senhor Espírito Santo. Então, amados irmãos, vamos aprender todos os dias mais de Deus. E quando Ele mandar uma palavra, vamos guardar no nosso coração e vamos praticar. Eu aqui não estou para falar de religião, eu não estou pregando religião. Religião nenhuma salva alguém. O que salva-nos é nós viver de acordo com a vontade de Deus na terra. É nós desviar do pecado. Isso é o que salva. Nós devemos escolher um templo para adorar o nosso Deus, mas não adorar o nosso Deus somente no templo, ser evangélico, ser cristão só lá dentro da igreja. Não, amados irmãos. Ser cristão lá dentro da igreja é muito fácil. O mundo inteiro consegue. É só 1 hora, 2 de culto. Só louvor, só graça, sentado, ouvindo a palavra de Deus. Lá dentro não tem o pecado, apesar de que Satanás entra também a agir nas igrejas, levando pombagiras, levando confusão, levando contendas, mas não vai agir como no mundo. Servir a Deus, amados irmãos, é servir 24 horas. Na casa, no emprego, na faculdade, na escola, na rua. Se fosse servir a Deus só na igreja, o mundo inteiro estava salvo. Mas não é só na igreja. Porque Deus nos considera nós a igreja. Então nós temos que servir e adorar a Deus 24 horas. E se nós estivermos orando, vigiando, nós vamos conseguir sempre vencer o pecado. Mas nós temos que orar e vigiar. Só orar não basta. Só vigiar também não basta. Eu tenho que orar e vigiar 24 horas. Porque Satanás, ele não para, ele não desiste. Satanás é insistente, é astuto, é maligno, é estúpido. Satanás não desiste de nós, Satanás não desiste de ninguém. Ele tenta 24 horas nos derrubar e nos tirar da presença de Deus. E se ele consegue tirar um homem ou uma mulher da presença de Deus, quando já está fazendo a obra de Deus, quando já está voltado para as coisas de Deus, Satanás não vai perder uma oportunidade de tirar a tua vida. Por quê? Porque se ele tirar a vida de alguém que é conhecedor da palavra de Deus, mas não está servindo a Deus, essa pessoa perde a sua salvação. Ela vai para o inferno. Por isso o Senhor nos atenta, nos liberta, nos livra e nos alerta. Vamos ficar vigilantes. Não vamos perder o foco que é o Senhor Jesus. Ele nos dá todo dia uma palavra de conforto. A palavra de Deus nos ensina que é uma escola, que nós estamos na igreja ou num canal, todos os dias ouvindo a palavra de Deus. É como se uma criança, quando está numa escola, todos os dias aprendendo algo novo, todos os dias aprendendo algo novo, até se formar, depois que se forma, continua estudando, e assim vai se tornando mais sábio, e assim sucessivamente. Se todos os dias nós aplicar o nosso coração em ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração, nós vamos vencer o mal. Vamos vencer este mal, porque nós somos filhos de Deus, do Rei. Não a devemos, ninguém que é filho de Deus deve aceitar a derrota. Nós somos filhos de Deus e temos a força e a graça de Deus, então nós temos que se considerar mais que vencedor. Satanás não é nada diante de Deus.
Satanás, ele é insistente, ele é astuto, ele é maligno, ele é sujo, mas ele não pode mais que o nosso Deus. O Deus que nós servimos, o Deus do céu, criador do céu e da terra, o Deus autor do ar que nós respiramos, é o Deus que pode todas as coisas. E Satanás não é nada diante do nosso Deus. Se nós estiver seguindo à risca daquilo que o Senhor nos ensina, os mandamentos dele, e nos desviando das coisas erradas, nós sempre vamos vencer, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, se aqui eu estou falando com pessoas que já caiu muitas vezes, já se levantou, já caiu, já se levantou, já caiu, eu te digo, busca em Deus o fortalecimento espiritual, busca em Deus sabedoria para você vencer a carne. Você tem que vencer a tua carne, é o primeiro passo. Você não pode deixar a tua carne tomar conta de você. Você tem que vencer a tua carne. A nossa carne, ela quer descanso, ela quer festa, ela quer dormir, ela quer prazer. Portanto, o nosso espírito, ele quer regozijo verdadeiro, ele quer felicidade verdadeira. E o nosso espírito, ele vê além. A nossa carne, ela luta para que nós debata o espírito. Porém, o nosso espírito, ele luta para que a carne não prevaleça. Então, o inimigo, amados irmãos, ele põe tudo para nos derrubar espiritualmente. Porque quem vive pelo espírito, não é fácil do inimigo derrubar. Quem vive pelo espírito, ele consegue enxergar além. Ele consegue ter visão para enxergar o pecado, para discernir as ciladas, as armadilhas do inimigo. Vamos viver pelo espírito, amados irmãos. Vamos vencer a vontade da carne. Essa carne, ela vai cair, ela vai desfalecer, ela vai apodrecer. Ela vai virar pó. Porque do pó viemos, do pó voltamos. Mas a nossa alma, amados irmãos, ela grita com gemidos inexprimíveis, buscando salvação e libertação. A nossa alma não morre. Vamos lutar, amados irmãos, pela nossa vida, para nós vencer o pecado e ajudar outras pessoas que também não estão conseguindo vencer. Vamos ajudar em oração, vamos ajudar compartilhando a palavra de Deus, vamos ajudar evangelizando essas pessoas que outrora conheciam Jesus, que outrora estavam na presença de Deus, mas o inimigo veio e armou, apresentou um prato e essa pessoa caiu, essa pessoa enfraqueceu. Depois que caiu, é claro, Satanás passou a rasteira, deu aquele tombo grande, a pessoa viu a queda, mas depois não encontrou mais força para voltar para Jesus. Depois caiu a vergonha, depois Satanás mesmo a veio acusando na sua mente. Vamos ajudar esta pessoa a se levantar, amados irmãos. Vamos pregar o evangelho do Senhor Jesus a todos, independente do que cometeu de errado, independente do que tenha cometido, do que esteja fazendo. Vamos pregar a palavra de Deus, porque Jesus perdoa todos os nossos pecados, Ele nos levanta, Ele nos restaura, Ele nos ajuda. Se Ele vê que há em nós um desejo de ser liberto do pecado, Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos segura. Você só encontra força para se levantar através da palavra de Deus. Vamos, amados irmãos, compartilhar a palavra de Deus. Vamos evangelizar. Vamos buscar almas para o reino do Senhor. Jesus está a portas. Jesus está vindo. E Jesus conta com nós, irmãos. Jesus conta com você, Jesus conta comigo, para nós pregar a palavra dele, para nós ensinar o que é certo e errado, para nós falar do pecado para as pessoas, falar das coisas que não agradam a Deus. Por mais que muitas das vezes nós vamos desagradar pessoas falando a verdade, mas o importante é que nós vamos agradar o nosso Deus, Ele vai ver que nós estamos fazendo a coisa certa. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, está escrito na Bíblia, que se eu conheço uma pessoa que pratica algo errado,
E se eu não aviso esta pessoa que ela está fazendo errado e ela vai perder a sua salvação? E se essa pessoa morrer no pecado, e eu sabendo que ela estava no pecado e não avisei, Deus vai requerer de mim o sangue dela. Está escrito na Bíblia. Deus deixou essa palavra. E Deus diz mais: portanto, se a pessoa estiver no pecado e eu avisar ela que ela está no pecado e que se ela morrer assim ela vai perder sua salvação, eu avisei ela, mas ela não ouviu e ela permaneceu no pecado e ela morrer sem salvação, Deus não vai requerer o sangue dela de mim, porque eu avisei ela. Então, amados, é sério as coisas de Deus. É mais sério do que nós pensamos. Amados irmãos, eu já fui pego assim. Deus já me mandou, amados irmãos, eu falar do pecado para uma pessoa que era uma pessoa muito ruim, uma pessoa conhecida na cidade como uma pessoa muito ruim, muito briguenta, extremamente ruim, uma pessoa considerada ruim. E Deus me mandou eu falar do pecado deste homem e eu não entendia porquê. E Deus ficava me cobrando, e dia por dia me cobrando, e eu não entendia o porquê, mas aquilo me oprimia, me opressava e eu tinha que falar com aquele homem. Amados irmãos, e era um homem considerado uma pessoa ruim, uma pessoa briguenta, uma pessoa que não dava ouvido a nada, uma pessoa incrédula. Amados irmãos, um dia Deus me mostrou uma revelação e eu ainda fiquei assim, sem entender aquela revelação, não entendia. Eu era bem pequena na fé, eu era recém-conhecedora da palavra de Deus, eu ainda nem fazia obra do Senhor, mas eu estava conhecendo as coisas de Deus. Eu servia a Deus numa igreja. Amado irmão, e eu me apressei a falar com esse homem. Às vezes a gente não consegue encontrar uma força, uma intimidade de chegar e já ir falando, mas se Deus mandar, eu tenho que ser obediente a Deus. E eu fiz. Amados irmãos, ele não sabia mesmo sobre o pecado, ele não tinha visto mesmo sobre a igreja, ele era de uma igreja espírita. Ele não sabia mesmo as coisas de Deus, coisa de pecado, coisa de vício, ele não sabia mesmo, ele era cego espiritualmente, ele não conhecia nada. Mas eu chamei a atenção dele, eu expliquei, e assim todos os dias expliquei, convidei para ir na igreja, ele me falou que ia num dia, não foi, me falou que no outro dia não foi. Assim foi uma semana, amados irmãos, uma semana. Eu só vou resumir esse testemunho porque é longo. E ele dizia, nunca pisei numa igreja evangélica, nunca ouvi falar desse Deus, eu sempre critiquei pastor, não sei se tem coragem de ir. Eu dizia, mas vamos, você vai sentar junto comigo do meu lado no banco e eu vou te dar força, eu vou te convidar lá na porta, você vai entrar junto comigo. Insisti por uma semana, ele me dizia, amanhã eu vou, depois amanhã eu vou, por uma semana. Mas eu levei a minha Bíblia, amados irmãos, no trabalho e eu expliquei para ele todos os dias certo, tudo que ele quis saber eu expliquei. E eu não entendia que Deus me oprimia, eu falava, eu tive que falar. E aí eu tive aquela visão à noite também, eu fiquei tipo, entende e não entende, sabe? O homem não era tão velho, mas não era jovem, mas era perfeitamente saudável. Quando numa noite, amados irmãos, eu tive uma surpresa. Quando amanheceu o próximo dia, eu vejo uma mensagem no meu celular que o homem morreu, teve um infarto à noite e morreu. Então, amados irmãos, nós temos que ser obedientes. Se Deus mandar eu ir lá falar com o presidente, eu não sei que forma, mas eu vou ter que ir, se Deus mandar. Mesmo que esse presidente me prenda, me mate, eu tenho que obedecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz, está escrito. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui e vou trazer essa palavra. Que se eu conheço uma pessoa que está no pecado e eu não aviso ela, e ela morrer daquela forma, Deus vai requerer de mim o sangue daquela pessoa. Porém, se eu aviso ela do pecado e ela morrer daquela forma, no pecado, sem se arrepender, mas eu avisei ela, Deus não vai requerer de mim o seu sangue.
Então as coisas de Deus, amados, é santa, é sincera, é verdadeira. Deus não quer que ninguém morra no pecado, porque quem morre no pecado perde a sua alma. Deus quer que todos sejam salvos. Deus não desce aqui na terra falar com ninguém, Deus usa nós. Deus usa nós, todos. Deus usa todo aquele que quer ser usado, Ele usa para ganhar almas para o reino dele. Amado irmão, se você é uma pessoa que está desviado dos caminhos do Senhor, se você é uma pessoa que caiu, você se desligou por um tempo das coisas de Deus, volte para os caminhos do Senhor, volte hoje, enquanto é tempo, porque nenhum de nós sabemos o dia de amanhã. Nenhum de nós sabemos e temos certeza que amanhã nós estaremos vivos. E como volto a dizer aqui, se nós somos conhecedor da palavra de Deus e nós sair por um tempo da graça de Deus, da mão de Deus, Satanás não vai perder a oportunidade de tirar nossa vida. Porque se ele tiver a chance, ele mata mesmo. Porque para nós perder a salvação. Amados irmãos, e você que está firme na presença de Deus, fique mais firme ainda. Você que já trabalha na obra de Deus, trabalhe mais ainda. Porque a recompensa que você vai receber, amado irmão, de Deus é sobremaneira grande. Porque o Senhor Jesus nos diz que quanto mais almas nós ganhamos para o reino de Deus, quanto mais fazemos para Deus aqui na terra, o nosso galardão no céu, a nossa recompensa é sobremaneira grande. Ninguém vai perder nada em trabalhar para Deus. Apesar que ainda aqui na terra nós receberemos uma recompensa do Senhor. O Senhor não vai deixar faltar a sua graça na nossa vida. O Senhor não vai deixar faltar a sua presença na nossa vida. O Senhor Deus não vai nos desamparar nunca. Porque já dizia o servo Davi, que ele nunca viu um mendigo, uma pessoa de Deus, um servo de Deus, um filho de Deus mendigar o pão. Então, amados irmãos, nós não temos nada a perder em servir a Deus. Ainda que alguém tire a nossa vida por amor à palavra de Deus, por amor a Deus, nós não perdemos nada, porque essa carne aqui ela vai morrer mesmo. A nossa alma tem que estar diante da presença de Deus. Esta, amados irmãos, é a palavra que o Senhor Deus trouxe ao meu coração hoje. Eu acredito que o Espírito Santo, além de estar falando muito forte comigo, ele está falando com muitas vidas aqui. Eu imagino, amados irmãos, que tem pessoas aqui enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provas. E eu te digo, amados irmãos, você não é o único. Todo aquele que aplica o seu coração em Deus, todo homem e mulher que aplica o coração na obra de Deus, paga um preço. Porque Satanás não deixa barato. A nossa luta, amados irmãos, ela é constante, ela é diária, ela é dia e noite. Mas nós temos o nosso general, nós temos o nosso Deus que pode tudo, que vai sempre nos dar vitória. Sempre. Nós nunca vamos perder uma batalha, porque nós temos Deus como nosso general. Nós temos Deus como nosso lutador. Nós temos Deus para vencer por nós. Só que nós temos que estar debaixo da graça e da proteção do Senhor. Receba, amado irmão, esta palavra. Se o Espírito Santo está falando com você, receba, reflita na tua vida. Se você quer voltar para Jesus, volta hoje, não perca tempo. A tua alma é valiosa para o Senhor Jesus Cristo. Se você está na presença de Deus, mas se encontra fraco espiritual, receba a força do Espírito Santo, receba ânimo para continuar a luta. Não desfaleça, você é vaso de Deus. Não desfaleça, não pare, você é soldado de Deus. E o soldado tem que lutar até o fim. O soldado faz um juramento de lutar até o fim. Não desfaleça. Peça força, graça ao Espírito Santo e Ele te concederá. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo,
Eu consagro este vídeo ao Senhor Espírito Santo, que é o autor, que é o responsável, que é o dono da minha vida e de toda a minha respiração. Se eu vivo, Espírito Santo, é pela tua graça, é pela tua permissão, louvado e glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor, para sempre. Senhor, meu Deus, envia esta palavra a muitos corações, a muitas vidas, Senhor. Eu estou aqui na condição de teu servo, Senhor Espírito Santo, toma minha boca e me usa o quanto tu queres, Pai, me usa, Senhor, conforme a tua vontade. Oh, meu Deus, o Senhor fala muito comigo, Senhor, meu Deus, através dessa palavra, Pai, meu Deus. Eu acredito que o Senhor está falando com muitas vidas, Senhor, e vai falar ao decorrer do tempo com muitas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, abençoa este canal, Senhor. Leva esta palavra a muitas vidas, Senhor Espírito Santo, ressuscita a fé aqui, Senhor, ressuscita vidas espirituais, Pai, ativa a força, o ânimo, meu Deus, neste servo e serva do Senhor que já não suporta mais tanta prova, já não suporta mais tanta luta, Senhor, ajuda, Senhor, este homem. Ajuda esta mulher, Espírito Santo, fortalece espiritualmente. Esta pessoa, meu Deus, que já está, meu Deus, à beira de parar, Senhor, no caminho. Meu Deus, não deixe essa pessoa desistir da sua salvação, meu Pai. Oh, meu Deus, esta pessoa que somente ela serve ao Senhor, a sua família critica, a sua família, meu Pai, jogam pedras, Senhor, meu Deus, entra, Pai, com providência. O Senhor é a resposta, meu Pai, para tudo que nós precisamos. Entra, meu Deus, com a providência, Senhor, soluciona este problema, salva esta família, meu Deus, restaura este casamento, Senhor, salva este esposo, Pai, que tem dado tanta luta, meu Deus, tanto sofrimento para esta esposa, Senhor, meu Deus, meu Pai, entra com providência, Pai, eu lhe peço, o Senhor é a solução para os nossos problemas, Pai, dai vigilância para este jovem, para esta mulher, para este homem, que não consegue permanecer fiel ao Senhor, Pai, este homem, esta mulher que a carne domina, está repreendido em nome de Jesus Cristo esse espírito carnal. Fortalece esta pessoa espiritualmente, Pai, ajuda esta pessoa a permanecer na tua presença. Ajuda esta pessoa, meu Pai, a ignorar e a desprezar, meu Pai, a vontade da carne. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a todas as vidas que vão ouvir, meu Pai, este vídeo, a todo o decorrer do tempo, Pai, que o Espírito Santo visite, transforme, liberte e salve, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?